Hoje eu vou falar de uma das confusões mais comuns e mais dolorosas de quem vive com transtorno bipolar. Saber até que ponto é a sua identidade e até que ponto é o seu diagnóstico. Fica até o final, porque eu vou te dar um exercício prático para você começar a separar isso hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu te mostro como viver melhor com o transtorno bipolar através da vida real, mas conectando também com a ciência. Primeiro, a gente precisa alinhar o básico, porque você só vai entender até que ponto vai o seu diagnóstico se você entende o que é o transtorno bipolar. Ele é, basicamente, um transtorno que não afeta só o seu humor. Ele afeta como você percebe a realidade como um todo, porque ele afeta a maneira como o cérebro funciona. Afeta, por exemplo, a sua energia, o sono, a maneira como você percebe a realidade, os pensamentos, a motivação, os impulsos. E olha que interessante, ele não muda quem você é em essência. Ele muda, claro, como o seu humor oscila. E isso não é só psicológico, são impactos reais no seu cérebro e na maneira como você percebe a realidade. Por isso que fica difícil de você conseguir identificar o que é a sua identidade e o que é o transtorno. Mas vamos lá, né? Para você entender realmente o que é o transtorno bipolar agindo, deixa eu te mostrar, né, o que costuma aparecer em cada polo, porque apesar de você talvez já saber disso, é muito importante ter a definição mesmo para que fique mais claro. Então, na depressão, por exemplo, é normal você sentir o pensamento lento, dificuldade de concentração, humor muito baixo, desânimo, alterações no sono, que pode ser ou muito sono, ou você ter uma qualidade horrorosa. Você tem, né, aquele cansaço extremo, você tem, né, aquela anedônia. E aí, no polo mais alto, que aí tem tanto a hipomania quanto a mania, só que a única diferença entre as duas é que a mania é a versão mais grave, né, que sobe um pouco mais. A hipomania, ela sobe um pouco menos. Então, a hipomania é uma versão só mais suave da mania. Mas os sintomas são bem parecidos. A única diferença é que realmente na mania os sintomas são mais intensos. E aí, o que é normal de sentir nessa fase é o pensamento rápido, a fala acelerada, a irritabilidade, aumento de energia, comportamento de risco, impulsividade, menos necessidade de sono, autoestima elevada. Às vezes você pode perder o apetite completamente ou ter um apetite descontrolado. Às vezes pode até acontecer, em alguns casos, da pessoa ter mais sono do que o normal, porque como ela fica muito acelerada e o corpo gasta muita energia, pode ser que o corpo sinta a necessidade de dormir mais. Porém, o mais comum é você realmente perder a necessidade de sono e até acontecer realmente privação de sono em alguns casos mais extremos. Ainda tem os episódios mistos, que é o mais confuso, né? O mais perigoso ali, porque você realmente fica sentindo os sintomas dos dois polos ao mesmo tempo. Ou seja, você vai sentir tanto os sintomas da mania e da depressão junto. Então, o que pode acontecer nessa fase? Você pode ter ou uma agitação ali, né, uma alta energia com os pensamentos sombrios, um vazio emocional muito grande, ou pode ter uma insônia com uma tristeza profunda. Então, ele é realmente um estado muito delicado, porque realmente você vai estar ali com sintomas muito perigosos e muito intensos ao mesmo tempo. Então, se você precisa de ajuda, disca 188, que é do Centro de Valorização da Vida. Eles têm atendimento 24 horas por dia, especializado para quem precisa de ajuda e realmente precisa desse acolhimento, né, nesses estados mais delicados. E aí, como que a gente confunde isso com identidade? Agora é a parte que eu mais quero que você guarde. Por quê? A gente acaba, às vezes, absorvendo os sintomas como parte da nossa identidade. Então, eu vou te dar alguns exemplos de pensamentos que podem vir à cabeça que fazem com que você realmente confunda isso com a percepção que você tem de você mesmo. Então, na depressão, você pode pensar coisas assim: eu sou preguiçosa, mas na verdade é só uma fadiga extrema ali que você está sentindo. Eu não tenho disciplina, mas isso é só uma disfunção executiva mesmo que acontece na depressão. Eu não gosto mais de nada. Isso é só anedônia, que é a incapacidade de sentir prazer. Eu sou desinteressante, mas na verdade isso é só um retraimento social. Eu sou uma pessoa negativa e isso na verdade é só um viés cognitivo da maneira com que você se enxerga na depressão.
Eu sou confusa, isso na verdade é só a sua memória de trabalho ali prejudicada. Na hipomania ou na mania, a confusão muda de forma e pode até ficar mais perigosa. Então, você pode pensar, sou intensa e na verdade é só a aceleração que você está sentindo nesse momento. Eu sou naturalmente produtiva e na verdade é só um aumento patológico de energia. Funciono melhor dormindo pouco e é só redução da necessidade de sono. Eu sou visionária e na verdade é grandiosidade. Eu sou compulsiva e na verdade é impulsividade. Sou sincera demais, na verdade é irritabilidade. Não tenho responsabilidade financeira. Essa é clássica, né? Isso na verdade é só uma perda de senso crítico junto com a impulsividade. Você percebe o padrão? A gente pega um sintoma e já vira um rótulo pessoal. E isso dói muito, porque às vezes a pessoa acha que é ruim, fraca, difícil, intensa demais, mas na verdade são só sintomas de uma condição crônica que foge do seu controle. Se isso tudo é o transtorno bipolar, quem é você então? Você é o que permanece. O seu humor até oscila, mas a sua identidade não. A sua identidade, ela é a sua essência, os seus valores, o que você considera importante na vida, são seus gostos e preferências que se repetem, independente do episódio, são os seus talentos e aptidões naturais, são os interesses que voltam sempre ao longo dos anos, são os seus sonhos de longo prazo, é a forma como você se reconhece na sua própria história, os seus hobbies, as coisas que te fazem sentir viva quando você está bem. O transtorno bipolar, ele vai e vem, mas você entende que a sua essência, ela fica. E agora, o que eu prometi, um exercício prático. Eu só quero pontuar que é muito importante você ter um acompanhamento terapêutico para fazer tudo isso. Porque se você está em crise, fica muito difícil de você conseguir separar o que é identidade do que é diagnóstico, tá? E eu já vou falar que, se você acessar o nosso site, eu vou deixar aqui na descrição, mas é www.movimentobipolar.com. Lá você tem acesso à terapia com valor social, também tem materiais gratuitos para você também conseguir entender melhor sobre o transtorno. Então é só olhar aqui na descrição e acessar lá para você ter acesso a tudo isso, tá? Mas vamos lá. Agora você vai pegar um papel que você vai separar em duas partes. Uma vai estar escrito humor e na outra vai estar escrito essência. No humor você vai anotar quais características só aparecem quando eu estou em mania, hipomania, na depressão, ou até em episódio misto, se você conseguir identificar. Quais traços só surgiram depois que os episódios começaram? Tipo, por exemplo, intensa, visionária, muito sincera, desanimada, apática, sem energia. Já na colunascência, você vai refletir sobre as coisas que você ama, então as emoções que você gosta de sentir, as comidas, as coisas materiais mesmo, as coisas que você não gosta, né, nesse mesmo sentido, os temas que sempre te atraem, seus talentos naturais, elogios que você sempre recebeu, mesmo antes do diagnóstico, os sonhos que voltam sempre, e não aqueles de quando você está dormindo, os sonhos de coisas que você quer conquistar, de coisas que você quer fazer, hobbies até de antes ou até que persistem até hoje, claro, sem considerar aqueles que aparecem só quando você está em mania. Olha, é um exercício complexo mesmo, que requer muita reflexão, tempo, dedicação, mas ele é muito importante para você, para que você consiga até ter uma bússola ali, um material que vai te guiar até em momentos difíceis, quando você estiver achando que você é o seu diagnóstico, que tudo aquilo é você, mas na verdade não. Você é outra coisa, você é a sua essência, não os sintomas do seu transtorno. E aí, agora eu quero te perguntar, é mais fácil para você identificar isso ou você tem muita dificuldade, não consegue identificar direito o que é identidade, o que é diagnóstico? Me conta nos comentários e, claro, deixa um like nesse vídeo se ele te ajudou, se ele foi útil para você e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.